Time na tela, esse deve ser o provável Paysandu para enfrentar o Santa Rosa. Uma ou outra alteração apenas, mas esse deve ser o time base do Paysandu para enfrentar o Santa Rosa pela quarta rodada do Campeonato Paraense. E já para falar deste confronto, né, já para falar desse jogo, eu vou deixar bem claro para vocês que a gente vai comentar muito sobre o que o Paysandu pode mudar e as alterações que vão ser necessárias. Lembrando que a equipe bicolor teve jogador expulso na partida passada contra a Tuna Luso, na vitória por 2-1 contra a Tuna, e portanto isso pode acabar complicando ali alguma posição, mas na verdade eu nem digo complicando, porque o técnico Márcio Fernandes tem opções para substituir, boas opções para substituir. Isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, sobre como é que deve jogar o Paysandu para mais um confronto fora de casa. Vamos começar falando da classificação do Campeonato Paraense, que já está aí na sua tela. O Paysandu hoje é o segundo colocado, vem com 3 vitórias. O único fato do Paysandu não estar na liderança é por conta do saldo de gols. Hoje o Remo tem um saldo de gol um pouco melhor do que o Paysandu, mas a gente tem ali uma pontuação muito boa, conseguimos marcar muitos gols. O Paysandu tem o segundo melhor ataque da competição também e tem marcado mais de 2 gols por jogo. É o único time do Campeonato Paraense inteiro que conseguiu marcar 2 ou mais gols em todas as rodadas da competição até aqui. O ataque está funcionando e está funcionando muito bem, e é por isso que a gente vai falar de manutenção, é por isso que a gente vai falar de como o time está se organizando ofensivamente. E olha que o jogo passado foi difícil, viu? Muita chuva, muita água no confronto contra a Tuna. O Paysandu com 1 a menos desde os 16 minutos de jogo, e mesmo assim o Paysandu conseguiu a vitória, mostrou superioridade diante da equipe adversária. Beleza? Antes de mais nada, meus caros, eu sei que essa parte é chata do vídeo, mas eu preciso pedir que você deixe o like. Clica no gostei, que ajuda demais, e não esquece de te inscrever no canal. Clicou no gostei, te inscrever no canal, então vamos comigo comentar esse time do Paysandu que deve entrar em campo diante da equipe do Santa Rosa. O Paysandu que contra a equipe da Tuna jogou ali com, naquela posição que eu coloquei o Pedro Del Valle aqui, o Paysandu jogou com o, vai me falhar a memória agora mesmo, com o Marlon, perdão. Jogou com o Marlon, aqui a gente vai conversando com você, na hora a gente vai lembrando, mas é porque fugiu na minha mente. Foi o Marlon que jogou ali na função de meio-campista um pouquinho mais avançado. O Paysandu jogou com o Matheus Vargas e com o Leandro Vilela na posição de volante. E a gente não deve ter tantas alterações assim. Eu aposto pessoalmente no Pedro Del Valle como titular. Isso pela ótima participação que ele teve no jogo contra a Tuna, decisiva participação que ele teve no jogo contra a Tuna, aquela arrancada, meus amigos, aquela arrancada que vem lá do meio de campo, vai passando todo mundo, jogador marcador da Tuna que estava à frente, bem à frente na disputa, ele sai passando, fica de cara com o goleiro, e aí acaba na hora da finalização, o goleiro defendendo e ela vem pro Rossi para ele fazer o gol. Isso aí, meu amigo, isso é jogada de craque, isso mostra todo o gabarito que o Pedro Del Valle tem no Paysandu. Ele jogou inicialmente de atacante, mas eu acredito que há uma possibilidade de transição para ele ficar no meio, para que possa encaixar ali com Benjamin Borazzi, Nicolas e Rossi. Correto? A gente sabe que é esse trio de ataque que também está funcionando. Borazzi marcando gol, Nicolas marcando gol, Rossi marcando gol. Todos os três estão bem conectados aí nesse ataque do Paysandu. Esse trio de ataque ele deve ser o trio de ataque principal do Paysandu por muito tempo. Então, o Pedro Del Valle, para se encaixar nesse elenco, que também tem muita qualidade, e sem tirar nenhum dos três, ele pode entrar ali na função de meio campista um pouco mais avançado. E eu gosto muito dessa possibilidade, tá? Gosto muito dessa possibilidade aí do Pedro Del Valle. Manutenção dos dois meio campistas, e ainda tem a possibilidade de Giovani, né? Mas nesse momento eu acho que deve ficar esse. Na nossa defesa, galera, assim, o Paysandu precisa se reforçar um pouco no setor defensivo. Eu acredito que, né, nos jogos que a gente teve, a gente sofreu muitos gols. No jogo contra o Capitão Poço, o Paysandu sofreu um gol. No jogo contra o Águia de Marabá, o Paysandu sofreu 2 gols. No jogo contra a Tuna Luso, o Paysandu sofreu um gol e saiu atrás do marcador. Então isso são coisas que preocupam, né? Eu gosto muito de ver o Luan Freitas jogando.
principalmente como volante. Aí eu acho que o Luan Freitas poderia eventualmente transicionar para a volância. Não sei se é a preferência dele, não sei se é a preferência do técnico Márcio Fernandes, mas ele é um baita jogador, né? O Jefferson Quintana também tem até aproveitado e feito gols com a camisa bicolor, mas alguma coisa precisa se encaixar melhor aí nesse sistema defensivo para resguardar um pouco mais a equipe do Paysandu nas jogadas, na hora de não ficar tão exposta numa jogada de velocidade do adversário. Isso acabou sendo notado no jogo contra a Tuna, né, que o time acabou deixando uma certa exposição. Isso foi notado no jogo contra o Capitão Poço. Claro que eu tô falando aqui, meus amigos, eu não tô dizendo que tem que mudar peças necessariamente. O Paysandu precisa de reforço para a zaga? Precisa. Não pode contar apenas só com o Luan Freitas e o Jefferson Quintana e a galera da base. O Paysandu precisa de reforço para a zaga e esses reforços eles devem acontecer. No entanto, o que precisa acontecer é uma mudança ou principalmente estrutural nesse setor defensivo, na forma de jogar do setor defensivo, porque de certa forma está acontecendo alguns espaços. A gente está falando de quarto jogo agora, tem muito ainda a evoluir e tem muito ainda a ganhar a equipe do Paysandu em vários aspectos, até em cobertura, né, até na cobertura dos próprios volantes, tudo isso com o tempo vai se encaixando e eu estou gostando muito de ver como está montado esse time do Paysandu. Nesse jogo contra a equipe do Santa Rosa, o Papão não deve ter a presença não terá a presença do PK, isso porque ele foi expulso. Um lance de felicidade, obviamente, no jogo contra a Tuna Luz, ele acabou expulso com o segundo amarelo e não vai jogar essa partida. Quem deve voltar à posição deve ser o Kevin, ele que começou o ano na posição e ele deve retornar à posição que tinha sido ocupada como titular pelo PK. E a gente também tem o Brian Borges se destacando. Cara, eu quero destacar bastante o Brian Borges. Ele tá sendo uma peça fundamental ali. Ele ataca com qualidade, ele tá conseguindo defender bem. Ele é um exímio batedor de pênaltis agora do Paysandu. Para mim, ele tem que continuar nessa função de batedor de pênaltis desde a saída do João Vieira, que era o batedor de pênaltis oficial do Paysandu. O Brian Borges tem se encaixado muito bem. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, né, meus amigos? Aqui um pouco de detalhes sobre os jogos do Paysandu e do Santa Rosa. O Paysandu vem de 3 vitórias, o Santa Rosa vem de 3 derrotas. O Santa Rosa está na zona de rebaixamento deste campeonato paraense, meus amigos. Não pontuou até agora. Não tem como não dizer, se dado só no SofaScore, que o Paysandu não é favorito para o confronto. O Paysandu é sim muito favorito para o confronto e a gente espera uma vitória. Meu palpite, sempre tenho deixado palpites aqui, tá, galera? Vou palpitar no jogo que o Paysandu não vai sofrer gols. Vou palpitar num 2-0 ou... não... Acho que o Paysandu até tem potencial de marcar mais. Vou apostar num 3-0 nesse jogo contra a equipe do Santa Rosa, que a zaga funcione direitinho, que o Paysandu consiga utilizar-se das suas forças ofensivas com o Horácio, com o Nicolas, com o Rossi, com o Del Valle, que eu espero que entre, mas se não for o Del Valle, se for o Marlon também tem muito potencial. Não foi tão bem no primeiro jogo contra a Tuna, mas ele pode render muito mais, a gente sabe disso, porque ele já passou pelo Paysandu, ele já passou pelo futebol paraense, então a gente sabe do potencial do Marlon. Então é isso, galera. Eu já peço que você comenta aí também qual o teu palpite. E o que tu tem achado do Paysandu nesse início de temporada. Até aqui foram 3 jogos realizados pelo Paysandu e mais um pela Supercopa Grão-Pará. 4 vitórias consecutivas e todas elas com pelo menos 2 gols marcados. Destaque para o Nicolas, que tem sido artilheiro nessa nova fase aí dele renascendo com a camisa bicolor. É isso, galera, foi esse vídeo de hoje. Valeu pela moral, valeu por estar com a gente e até o próximo pré-jogo. Ou não vai ter vlog porque eu não tenho como ir em Pichuna, né? Mas a gente vai trazendo vídeo ao longo da semana novamente. É isso, tamo junto.